Você tocou num ponto muito importante, porque quando você se liga ao Criador, se liga a Deus, você descobre quem você é. Né? Tudo que você precisa entender sobre você, quem é você? Você nasceu para quê? Qual é o propósito da minha vida? Isso tudo não tem outro lugar do que quem sonhou com você. Eu gosto muito de um texto lá em Salmo 139 que fala assim, que ele escreveu uma história para você do começo ao fim, quando nada havia ainda. Então eu começo a entender, todos que nasceram, estão aqui ou estão me ouvindo, nasceram para cumprir um propósito, uma missão. Então, conectar com aquele que te criou, te faz você entender quem você é, por que você está aqui. E, na verdade, você não é simplesmente um caminhoneiro, um trabalhador, um profissional de saúde, sei lá o que for. Você a sua missão não é ser essa profissão. A sua missão é, nessa profissão, fazer com que pessoas sejam transformadas, por exemplo. Então, quando você começa a entender isso, esse relacionamento, entender o seu sentido, e é interessante que eu sempre falo assim, lá em Apocalipse, diz que vão abrir 2 livros quando você estiver diante de Deus. E eu comecei a pensar sobre isso. O primeiro livro eu acabei de falar para você, uma história foi escrita para você antes de você nascer. E o segundo livro? É a história que você escreveu. A história que você escreveu, talvez quando você comparar esses 2 livros, você vai falar assim, poxa, mas essa história que eu escrevi é totalmente diferente dessa história que Deus escreveu para mim. Porque Ele te deu uma liberdade de escolha. Agora, quando a gente se conecta com Ele, a gente começa a entender e fazer sentido de quem nós somos, o porquê nós fazemos o que fazemos, o porquê nós estamos vivendo aqui. Aquelas perguntas existenciais que a gente tem, quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, para onde eu vou, tudo isso você encontra em quem te criou. Então, conectar com Ele é algo importante. Você é algo importante na sua família. Você tem um papel importante, principalmente se você é um homem. O homem, ele tem o lugar de trazer segurança, de trazer direção para essa família. Então, a sua família espera por você. A sua família espera respostas em você. A sua família se sente protegida por você. Mesmo você estando distante, você está se importando com ela, você está ligando, você está falando com o filho, você está apoiando, você está ensinando, direcionando esse filho. Ele se sente guardado, protegido, mesmo que você esteja distante. Então, o ser humano, ele precisa se sentir amado, ele precisa se sentir importante e ele precisa se sentir pertencendo a alguma coisa. Então, essas 3 coisas você sempre tem que trabalhar dentro de você. Eu sou amado por alguém, eu sou importante para alguém e eu pertenço a um grupo de pessoas, a uma família. Isso é essencial e é essencial você entender isso em relação a Deus também na tua vida. Isso vai fazer com que você enfrente os desafios melhor, consiga romper as questões emocionais e saiba de uma coisa, muitas questões que são emocionais, a gente encontra a resposta no físico. Então, primeiro, eu tenho que descartar, tem algo que está faltando no meu organismo, que está me levando até essas sensações? Lembra que eu falei que o seu intestino, ele produz 90% da sua serotonina, 50% da sua dopamina, ou seja, os seus neurotransmissores que a gente acha que vão agir aqui no cérebro, muitos são produzidos no intestino. Então, se o meu intestino não está bem, meus neurotransmissores não vão estar bem e eu vou ter sintomas de ansiedade, depressão, né? Pensamento acelerado por deficiência de GABA. A GABA, por exemplo, é um freio do seu pensamento. Se o seu pensamento é muito acelerado, é porque está faltando algo. Então, muitas vezes, isso vai levar a questões emocionais? Vai achar que, por exemplo, não tem mais sentido, pessoas entrando em depressão. Usar antidepressivo é usar uma bengala para te segurar. Não é a solução. Eu preciso entender o que está por trás de tudo isso.